A santa paz de Deus, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos por aqui para a honra e glória do nosso Deus. Temos avançado agora fazendo a exposição do quarto ponto de doutrina para a glória de Deus. Um ponto de doutrina que, como nós vemos ali, fala da existência do mal e da sua punição. E logo mais nós vamos entender o motivo de talvez existir esse ponto de doutrina, né? E lembrando sempre que esse projeto que o senhor tem preparado não tem vínculos oficiais com a Congregação Cristã no Brasil, mas temos falado aqui do que o senhor tem dado a graça de entender ao longo da caminhada e do aprendizado com servos e servas de Deus mais maduros na fé também. O senhor já nos deu a graça de ver que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé, é o nosso centro para que nós possamos aprender todas as coisas da nossa vida espiritual. Nós aprendemos também que nós cremos em um único Deus, que ao mesmo tempo é três pessoas distintas, sendo Ele Pai, Filho e Espírito Santo, sem nenhuma hierarquia na divindade. O Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é igual ao Pai. Cada um deles executa algumas coisas na criação, mas eles são iguais em divindade. E no terceiro ponto de doutrina, o Senhor nos permitiu ver que Jesus Cristo, que é Deus Filho, assumiu a natureza humana para nos perdoar dos nossos pecados. E nesse momento, nós vamos ver o quarto ponto de doutrina. Esse quarto ponto de doutrina, que o Senhor já deu a graça de falar, trata do mal, da punição do mal. E ele diz assim: nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos, maus espíritos que junto a ele serão punidos no fogo eterno. A referência que tem ali é Mateus 25:41, que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós observamos que esse ponto de doutrina existe, mas ele é pouco explorado, porque não é o nosso interesse falar muito do mal, ou do diabo, digamos assim. O nosso interesse é falar do Deus que nós servimos, do Deus que nos remiu do pecado e da morte. Porém, para que nós possamos entender quem tem prazer nesse pecado, existe esse ponto de doutrina para que fique ainda mais claro que existe um Deus todo-poderoso, mas também existe o diabo, mas que também um dia esse diabo será derrotado com os seus anjos, que são maus espíritos. Tá bom, irmãos? E aí vamos para a primeira exposição. Por que um ponto de doutrina que menciona acreditar na existência do mal? Como já foi falado. Por quê? Nós servimos a Deus, nós não temos interesse em saber sobre o mal. Mas, na verdade, existe um ponto de doutrina a respeito do mal para realçar ainda mais a bondade de Deus. Deus, ele é bom. Deus, ele é o bem, o sumo bem. E fora dele, só há maldade. Nós precisamos entender que Deus, sendo bom, alguém em algum momento da existência se rebelou contra essa bondade. Não quis fazer parte dessa bondade. Então, o ponto de doutrina, ele enfatiza que se existe o mal, é porque Deus, ele é o sumo bem. E existe também um ponto de doutrina para informar quem de fato representa esse mal, porque não adianta só eu saber que existe o mal. Esse mal tem um representante, esse mal tem alguém que difunde ele por aí, rodeando a terra e passeando por ela, como diz lá no livro de Jó, a função do diabo, né? Existe também esse ponto de doutrina para saber contra quem nós estamos lutando.
Como na palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é um simples mal. São hostes que lutam contra o povo de Deus, são hostes que tentam fazer de tudo para destruir o povo de Deus, mas ainda assim, a bondade de Deus é prevalecente, a justiça de Deus é prevalecente, e isso nos consola. E existe um ponto de doutrina que fala do mal para também acender em nós a esperança de que o mal não é eterno. Porque como nós lemos lá, o, o diabo e seus anjos serão punidos no fogo eterno. Mas o ponto de doutrina, no geral, existe para que nós possamos entender o que é esse mal. E partindo para a próxima pergunta, temos assim: quem é o diabo e qual o seu objetivo? Nós vemos na Escritura esse diabo sendo chamado de vários nomes. Além de diabo, ele é chamado de Satanás, o dragão, ele é chamado da antiga serpente, ele é chamado de Apolion ou Abaddon, que quer dizer destruidor. Ele também é chamado de príncipe deste mundo, Deus deste século. São nomes que são atribuídos a Satanás na Escritura. O nome diabo ou diabolos, né, no hebraico significa adversário, que quer dizer ainda com mais profundidade, oponente de Deus e do seu povo. Ele é o acusador, ele é um falso acusador. Nós vemos que lá em Jó, ele acusa Jó. Ele chega em Deus e o Senhor fala com ele: viste o meu servo Jó? E ele fala: mas o Senhor também abençoou ele com bens, com fortuna. Ele fez uma falsa acusação. Ele chegou em Deus e falou assim: Jó só é fiel ao Senhor porque Jó tem bens e propriedades, e nome e fama. E o Senhor, naquela passagem, fez como se estivesse dizendo assim: eu vou te provar que não, porque você é um falso acusador. Né? Então, no geral, o nome dele é falso acusador. Esse diabo que nós vemos na Escritura é um falso acusador. Ele é o nosso adversário. Ele também é tentador, ele é maligno, ele é o pai da mentira e ele é assassino. Nós vemos que desde o Éden, as causas de morte são causadas por esse diabo. Porque a serpente que estava ali no jardim já era a representação desse diabo. E nós vemos lá no final da Escritura que ele é a antiga serpente, que é se referindo a essa serpente do Éden. Já faço um parêntese aqui, eu vou citar mais que o normal esses nomes, porque afinal de contas nós estamos falando de um ponto de doutrina que trata do mal e do representante do mal. Então a Irmandade não se sinta desconfortável por essas palavras, mas aqui um momento de aprendizado e inevitavelmente nós vamos ter que mencionar essas palavras, tá bom? E qual que é o objetivo do mal? O objetivo é destruir a verdade de Deus e corromper a criação, porque é isso que ele tem feito desde o início. E com isso, ele trabalha contra a redenção da humanidade. Nós vemos lá no Éden, novamente, a primeira manifestação do diabo relatada nas Escrituras, que ele tentou destruir a verdade de Deus, porque ele tentou contradizer o mandamento de Deus. Eva chega na serpente e fala assim: olha, não podemos comer desse fruto porque o Senhor Deus não nos permite, porque senão morreremos. E aí a antiga serpente diz: eu te digo que é mentira, porque na verdade, se vocês comem desse fruto, vocês se tornam iguais a Deus. E com isso, ele tentou destruir a verdade de Deus. Embora ele não consiga destruir a verdade de Deus, porque Deus ele é imutável. E Deus poderia passar a mão na cabeça de Adão e Eva naquele momento, estaria tudo certo.
para a humanidade, mas não. Deus ele é imutável, ele não pode negar-se a si mesmo. Então a verdade dele ali não foi destruída, mas foi executada. No mesmo momento que Adão e Eva comem aquele fruto, eles caem em estado de morte. Por mais que eles não morreram no momento, mas eles caíram em estado de morte porque eles desobedeceram à vontade de Deus, que foi provocada a eles por meio de Satanás, essa desobediência. E também de corromper a criação, é o objetivo dele, de corromper a criação, porque nós vemos na mesma escritura, na mesma passagem, que a terra foi amaldiçoada por causa daquele momento de pecado. Então, a serpente foi amaldiçoada, a mulher também sofreu sua punição, e a terra sofreu sua punição, e o homem também sofreu a sua punição. E, na verdade, a terra não sofreu a punição que era devida a ela, porque a terra não tinha feito nada, mas ela foi amaldiçoada por causa do homem. Então, nisso, Satanás ele corrompeu a criação também, e com isso ele buscou trabalhar contra a redenção da humanidade. Como que nós obtemos vitória sobre Satanás? Na mesma passagem, o Senhor ele deixa claro em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, ainda que ela lhe ferisse o calcanhar. E esse filho da mulher é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus Filho que se encarnou para sofrer pelos nossos pecados. Louvado seja o santo nome do Senhor.